Então, pessoal, vamos ver o capítulo de número 19 de Gênesis. Sodoma e Gomorra destruídas. Os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer. Então, aquele anjo que estava lá com Abraão era o anjo que estava da parte de Deus falando com ele. E os dois foram para a cidade. E Ló estava sentado à porta da cidade, na entrada. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los, prostou-se com o rosto em terra, em sinal de reverência, e disse: Meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa de meu servo, lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir o caminho. Não passaremos a noite na praça, responderam. Mas ele insistiu tanto com eles e finalmente acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento, e eles comeram pão sem fermento. Então já era um costume deles fazer pão sem fermento. Isso vai ser espiritualmente mais para frente, que é os pães asmos. Então os anjos queriam passar a noite na praça, mas ele disse para eles ficarem em casa. Daí eles foram. Aí ele não tinha ido deitar-se quando todos os homens de toda a parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Prestem atenção. Clamaram Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui, para que tenhamos relações com eles. Aí, uns interpretam isso como relações sexuais. Então eles eram gays, eles eram homossexuais. Ou é para saber por que eles foram lá falar com umas pessoas estranhas, entraram na cidade e queriam saber satisfações. Uma dessas duas interpretações. Ló saiu de casa, chegou, fechou a porta atrás de si. Ele lhes disse: Não, meus amigos, não faça essa perversidade. Então era algum ato de maldade mesmo. Ou bater neles, ou ter relações sexuais. Olhe, tenho duas filhas que ainda são virgens. Então eles queriam ter relações sexuais. Eram viados, eram gays. Olhe, tenho duas filhas ainda que são virgens. Vou trazê-las para vocês, para que vocês façam com elas o que bem entenderem, mas não façam nada a esses homens, porque se acham debaixo da proteção de meu teto. Em outras palavras, o Ló agiu de maneira vergonhosa e deu suas duas filhas para serem abusadas sexualmente por esses vândalos. Então Ló agiu de modo muito perverso também. Saiam da frente, gritaram e disseram: Este homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser juiz? Faremos a você pior do que a eles. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Eram homens maus. Nisso os dois visitantes agarraram Ló e puxaram para dentro e fecharam a porta, os anjos. Depois feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos. Tinham jovens gays e velhos gays, de maneira que não conseguiam encontrar a porta. Os dois homens perguntaram a Ló: Você tem mais alguém na cidade? Genros, filhos ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Então ele está avisando pro Ló tirar os seus parentes dali, né? Por consideração de Ló ser justo, para que destruísse a cidade, pois só tinha injusto naquela cidade e homens perversos. 14. Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com suas filhas. E ele disse: Saia imediatamente deste lugar, porque o Senhor estava para destruir a cidade. Mas pensaram que ele estava brincando. Não acreditaram, não tiveram fé.
Ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo: depressa, leve daqui sua mulher e as 2 filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Então os anjos foram mais enérgicos com Ló. Tendo ele hesitado, os homens agarraram pela mão, como também a mulher e suas 2 filhas, e os tiraram dali à força e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Então os anjos agiram com mais rigor. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas ou você será morto. Ló, porém, lhes disse: não, meu senhor, seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando minha vida. Não posso fugir para as montanhas, senão esta calamidade cairá sobre mim e morrerei. Ele achou que estava muito perto do lugar e a desgraça ia chegar perto dele. Aqui, perto, há uma cidade pequena. Ele queria se refugiar em uma cidade, pois achava mais protegido. Está tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá, mesmo que seja tão pequena, lá estarei salvo. Está bem, respondeu ele. Também lhe atenderei este pedido: não destruir a cidade do qual você fala. Fuja depressa, porque nada poderei fazer quando você não chegar para lá. Por isso a cidade foi chamada Zoar. Foi para a cidade de Zoar. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Era de manhã cedo. Então o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Fogo e enxofre, é a ira divina. Então a ira divina só é destinada aos ímpios e não aos justos. Isso vai ser entendido lá no livro de Apocalipse também. E os justos são poupados da ira divina, não misturado com os injustos. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e transformou numa coluna de sal. Então a mulher não era para ter olhado para trás e ela olhou para trás. Então ela não obedeceu a Deus. E ela era uma mulher idólatra, pelo jeito. Não acreditou em Deus, não teve. E ela estava apegada às coisas mundanas. Então quando a pessoa está apegada às coisas mundanas da terra, ela não quer saber das coisas espirituais. Então ela queria voltar para a cidade, pegar alguma coisa na cidade, e ela estava apegada a coisas materiais e mundanas e não quis saber de Deus, e ela virou numa coluna de sal. Morreu na hora. Na manhã seguinte, Abraão se levantou e voltou ao lugar onde tinha estado diante do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a planície, e viu uma densa fumaça subindo da terra, como fumaça de uma fornalha. Quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló no meio da catástrofe, que destruiu as cidades onde Ló vivia. Agora mais um episódio trágico: Ló e suas filhas. Ló partiu de Zoar com suas 2 filhas e passou a viver nas montanhas, porque tinha medo de permanecer em Zoar. Ele e suas 2 filhas ficaram morando numa caverna. 31. Um dia a filha mais velha disse à mais jovem: nosso pai já está velho, e não há homens nas redondezas que nos possuam, que faça sexo com nós, segundo o costume de toda a terra. Vamos dar vinho e embebedar nosso pai? Ao nosso pai, então nos deitaremos com ele para preservar a nossa linhagem. Ou seja, elas queriam fazer incesto com seu pai, fazendo incitações sexuais para ter filho com seu pai. Naquela noite deram vinho ao pai, e a filha mais velha entrou e se deitou com ele. E ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. Estava bêbado. No dia seguinte, a filha mais velha disse à mais nova: ontem à noite deitei-me com meu pai. Vamos dar-lhe vinho também esta noite, e você se deitará com ele, para que preservamos a linhagem de nosso pai. Então era um costume deles preservar a linhagem, né, para os descendentes. Como não tinha homem, elas acharam melhor fazer com o próprio pai. Incesto, coisa abominável. Então outra vez deram vinho ao pai naquela noite, e a mais nova foi e se deitou com ele. E ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. 36. Assim as 2 filhas de Ló
engravidaram do próprio pai. A mais velha teve um filho e deu-lhe o nome de Moabe. Este é o pai dos moabitas de hoje. Então os moabitas vieram de um incesto. Então é um povo que vai ficar ao leste do rio Jordão, que vai causar grandes problemas para os israelitas ao longo da história, que são os moabitas. Os moabitas vieram do incesto de Ló com suas filhas, Ló, sobrinho de Abraão. Este é o povo moabita. A mais velha. A mais nova também teve um filho e deu-lhe o nome de Ben-Ami. E este é o pai dos amonitas. E os amonitas são o povo de Amon, também de um incesto, da mais nova, filha de Ló, que teve com ele. Então tivemos aqui o episódio destruição de Sodoma e Gomorra, incesto de Ló com suas filhas, mas Ló não queria, né? As filhas que impuseram, deixaram ele bêbado. A matança do povo de Sodoma e Gomorra, né? Porque era um povo ímpio e só pensamentos mundanos o tempo todo. E a mulher de Ló virou uma estátua porque queria voltar para a cidade, queria só saber de coisas mundanas. Então a lição que nós tivemos aqui é que não temos que ter muito pensamentos mundanos e temos que se desconectar das coisas mundanas, porque esse mundo vai perecer. Tudo que é mundano vai perecer. A gente tem que se apegar às coisas espirituais. Então este é o capítulo de número 19 de Gênesis. Espero que vocês tenham entendido e até o próximo capítulo. Tchau.